Capítulo 91. Presa. Noah cavou um buraco no corredor rochoso. Ele fez 2 metros cúbicos de largura para ser confortável. Ele não planejava deixá-lo tão cedo. Ele retomou seu horário habitual de treinamento, esperando na escuridão do buraco que um morcego passasse. Quando a noite chegou e o líder enviou a ordem, as centenas de bestas de nível 1 e 2 de sua matilha deixaram a área central e se moveram para a superfície. Um dos espécimes de nível 2 sentiu seu corpo ser espremido e foi arrastado para uma das cavidades do corredor. Noah esfaqueou diretamente a besta em seu peito, matando-a no local. Ninguém de sua matilha notou seu desaparecimento. Noah olhou atentamente para o morcego, dando importância aos detalhes de seu corpo. Ele pegou o diário de Uriah e o abriu onde estavam os esboços. Depois de avaliar um pouco em sua mente, começou a desenhar no chão a imagem do morcego morto à sua frente. Ele continuou a desenhar durante toda a noite e quando o bando voltou e foi dormir, ele saiu de sua cavidade para ter uma visão melhor do maior morcego no centro do grupo. Ele desenhou sua forma no chão e repetiu o processo até que a noite caísse novamente. Ele passou uma semana praticando a figura do morcego para estar pronto para iniciar o procedimento assim que recolhesse os materiais de seu corpo. No 8º dia, ele estava pronto. Ele esperou que o bando saísse em sua caça e saiu do buraco que ele fez. Os 2 sabres de prata foram segurados firmemente em suas mãos. Seu torso já estava descoberto e a imagem de uma cobra movia-se livremente em seu peito. No teto da grande sala subterrânea, dezenas de morcegos de nível 2 ainda estavam de guarda em torno dos 3 grandes espécimes de seu bando. A entrada de Noah na área alertou o grupo que começou a lançar ataques sonoros contra ele. Ele imediatamente implantou a ceia ao seu redor para enfraquecer as vibrações do ataque. Suas ondas de choque não conseguiram passar pelo corpo etéreo da cobra e foram bloqueadas. Os morcegos gritaram vendo que sua ofensiva não teve efeito, mas foram parados por dezenas de golpes de vento negro que vieram em sua direção. Cadáveres e corpos feridos caíram do teto, criando um barulho que acordou os 3 espécimes maiores. Os 3 gritaram alto apontando para a cobra negra. O corpo de Aceia rachou em vários pontos e alguma vibração atingiu Noah que começou a sangrar de seus ouvidos. No entanto, em vez de ficar com raiva do dano que sofreu, sua expressão parecia incrivelmente feliz. 2 níveis superiores de classificação 3 e um estágio de pico. Ele havia confirmado que o morcego maior era exatamente o que ele precisava. Forma demoníaca. O corpo de Aceia voltou para dentro de seu corpo mostrando uma figura diabólica da qual a fumaça negra era constantemente liberada. Noah tirou mais golpes cobertos de fumaça. Os golpes atingiram mais feras no teto e liberaram a fumaça corrosiva na área superior da sala subterrânea. A matilha começou a gritar de dor e seus membros foram obrigados a descer no chão para escapar da nuvem tóxica. Noah não perdeu tempo e pulou nos 3 morcegos de nível 3 que voaram. Um dos menores foi esfaqueado diretamente por ele. A fumaça negra se expandiu de onde estava o sabre e devorou seu corpo em poucos segundos. Uma besta no nível superior do nível 3 foi morta em poucos instantes. A matilha enlouqueceu ao ver que um de seu grupo morreu tão facilmente e começou a se dispersar, porém, sua velocidade era inferior a Noah na forma demoníaca. Ele já estava sobre o outro bastão de nível 3 enquanto o golpeava. A cabeça do morcego foi dividida em 2 e sua parte superior do corpo foi consumida pela fumaça que seus sabres liberavam. O líder entendeu que não poderia escapar e se virou para enviar outro poderoso guincho em sua direção. A armadura feita de fumaça tremeu, mas absorveu as vibrações. Apenas alguns danos leves foram causados em seus órgãos internos. Noah pulou e pressionou seu corpo no bastão. A besta gritou de dor quando a fumaça ao seu redor consumiu seu corpo. No entanto, a fumaça se retraiu quase instantaneamente e a figura de um jovem humano ficou visível pendurada firmemente em seu corpo. O morcego estava prestes a atacar, mas descobriu que não podia fazer barulho. Uma lâmina estava profundamente cravada em sua garganta. A besta estava pairando no ar e caiu no chão depois de algumas lutas violentas. Quando a vida deixou seu corpo, Noah colocou no anel espacial vazio e fugiu da caverna subterrânea. Uma vez na superfície, ele continuou a correr até encontrar uma grande árvore com um grande buraco no tronco. O interior tinha 6 metros de largura e 3 de altura. Noah acenou com a cabeça ao ver o local e tirou o cadáver do morcego. Ele colocou uma grande tigela sob sua garganta e tirou a lâmina dela. O sangue começou a fluir, enchendo a tigela.
Uma garrafa então apareceu na frente dele e Noah bebeu diretamente. A energia mental que ele gastou na batalha estava sendo recarregada em alta velocidade. Como esperado, as poções de Helena são de primeira qualidade. Quando a tigela ultrapassou a quantidade de sangue necessária para o procedimento em uma vez, Noah abriu o peito do morcego. Ele tirou o coração da besta e o colocou dentro do anel espacial junto com o corpo. Ele então se sentou no chão para se concentrar em encher o sangue na tigela com sua respiração. Como estava na fase líquida, o processo demorou menos que da última vez e em apenas meio-dia o sangue atingiu os padrões exigidos. Ele sorriu ao ver o líquido denso e escuro e o colocou no anel espacial também. Ele estava ansioso para criar um novo companheiro de sangue, mas primeiro precisava abrir espaço para um. Capítulo 92 a 92. Eco dentro do mar de consciência de Noah. A figura semi-transparente de Noah tinha uma mão sobre a imagem rachada de Acer. Seus olhos estavam fechados e suas sobrancelhas franzidas. Ele parecia imerso em um processo complexo. Fragmentos da imagem de Acer começaram a se desprender de sua figura e sentir no mar. Pouco a pouco, a forma de cobra na esfera mental de Noah desmoronou até não sobrar mais nada em seu lugar. Noah abriu os olhos e a tatuagem de cobra em seu peito rejeitou o sangue da cobra Orned, expulsando-a do corpo. De seu companheiro de sangue, apenas uma ferida permaneceu. Noah tirou uma garrafa e uma pílula de seu anel espacial, uma ajudou a restaurar sua energia mental enquanto a outra aumentou a velocidade de cura de seus ferimentos. Ele havia sofrido alguns danos do bando de morcegos e o processo de matar o companheiro de sangue o deixou em um estado de cansaço. Ele meditou para ajudar os remédios a fazerem seu trabalho e notou que sua mente estava mais clara do que nunca. Sem a desvantagem do feitiço da família Acia, seu mar de consciência parecia extremamente leve. Não vai durar muito mais. Noah pensou e pegou um barril cheio de água de seu anel espacial. Ele levou-se cuidadosamente para evitar qualquer contaminação e depois guardou tudo, tirando a tigela cheia de sangue denso. Era hora de começar. Ele se concentrou e mergulhou seu sabre na tigela e começou a desenhar em seu peito o contorno do bastão de nível 3. Então chegou a hora dos detalhes. 4 presas, orelhas pontudas, 4 patas com garras, 2 olhos nas laterais da cabeça e um no meio e 2 pares de asas. Uma espécie de pressão exalava do desenho enquanto Noah sentia com satisfação. Um pequeno coração apareceu em sua mão, era do tamanho de um punho e meio. O morcego de nível 3 era menor que a cobra chifruda, tinha apenas 3 metros de altura, então era natural que seus órgãos fossem menores. Noah deu 2 mordidas rápidas e engoliu o coração. A temperatura do desenho começou a subir até que Noah sentiu seu peito queimar. Desta vez, porém, ele estava preparado. Seus olhos já estavam fechados e focados em seu mar de consciência. Sua figura etérea estava com os olhos abertos esperando a imagem do morcego aparecer. Ao se materializar, agiu da mesma forma que a cobra chifruda da vez anterior, enlouqueceu e se moveu em alta velocidade em direção à esfera com a intenção de quebrá-la. No entanto, a primeira runa Kezier zumbiu, seguida pela forma fraca da segunda. A besta caiu no mar gritando de dor e Noé a seguiu. Em poucos minutos, formou-se a figura do morcego sobre o mar no centro da esfera. A pressão gerada pelo compartilhamento de seus sentidos voltou e pressionou as paredes do mar da consciência. Noah estava prestes a sair de sua esfera mental quando as raízes em volta da primeira runa Kezier dispararam e se enredaram em torno do bastão. Eu sabia. Ele podia sentir por sua conexão com o novo companheiro de sangue que ela poderia entrar na forma demoníaca sem rejeições. Ele abriu os olhos materiais e se levantou. A tatuagem do morcego se moveu um pouco por seu corpo para depois parar em suas costas. Parece mais vivo que a Sé, depende do fato de sermos do mesmo elemento. Ele convocou na frente dele. O morcego era bastante realista, tinha o mesmo tamanho da besta original, o que garantiu a Noé o sucesso do processo. Ataque-me. Como sempre, Noah queria testar suas habilidades. O morcego não hesitou e gritou em sua direção. Noah cuspiu um bocado de sangue enquanto seu líquido breata era consumido para alimentar a habilidade. Ele rapidamente o fez parar e olhou com os olhos arregalados para seu novo companheiro. Ele pode usar suas habilidades inatas. Mas isso não foi especificado no diário de Uriah. Ele se sentou no chão e se concentrou em curar seus ferimentos. O ataque de som machucou internamente.
Ele não usou as poções desta vez porque não estava com pressa. Antes ele as havia usado com medo de que os ingredientes para o feitiço pudessem ter sido desperdiçados. Ele testou mais algumas vezes e confirmou que o morcego poderia usar todas as habilidades que tinha quando estava vivo. É porque meu elemento é o mesmo. Afinal, faz sentido. Apenas o corpo mudou enquanto os seus instintos e sua respiração permaneceram os mesmos. De qualquer forma, definitivamente manteve a força de uma fera de nível 3. Ele testou um pouco mais e ativou a forma demoníaca nele. Fumaça negra foi liberada de seu corpo e seu poder aumentou visivelmente, mas a energia mental de Noah foi esgotada em uma velocidade ainda maior do que quando ele usou aquele feitiço para si mesmo. No entanto, sua fraqueza é removida quando ele entra nessa forma. Como o morcego era menor que a Cia, ele poderia cobrir apenas uma área de alguns metros ao redor de Noé. Porém, ao ativar a forma demoníaca, a fumaça negra funcionaria como uma conexão entre o corpo de Noé e o companheiro de sangue, aumentando enormemente sua área de atuação. Então este é o verdadeiro poder do feitiço de inscrição do corpo. Maravilhoso, minha proeza de batalha aumentou, novamente. Ele olhou para o morcego por um tempo e então assentiu. Vou te chamar de Exu, agora vamos ver se você consegue me fazer voar. Voar não só era extremamente útil para viajar, mas também podia ser usado como uma forma de fugir de uma situação perigosa. Se ele tivesse essa habilidade em Tueboia Cliff, ele nunca teria enfrentado a cobra de nível 5. Suas expectativas não foram atendidas. Quando ele descobriu que poderia, na melhor das hipóteses, usar o corpo de Exu para flutuar e não voar corretamente. Fumaça negra cobriu novamente o corpo do companheiro e Noah entrou nele. Desta vez, ele poderia voar por um período, mas sua velocidade não era nada especial e o gasto de energia mental era imenso. Parece que o corpo criado através do feitiço é falho neste aspecto, ou talvez seja porque minha respiração está apenas no estágio líquido, ou provavelmente porque bestas mágicas do tipo morcego não são tão habilidosas em voo em geral. Farei mais exames depois, agora devo descansar. Resolveu voltar ao baú vazio e dormiu. Capítulo 93 a 93. Asas Noah estava de pé no chão com os olhos fechados. Seu torso estava nu e, nas costas, 2 pares de asas negras estavam bem abertos. Então, uma fumaça negra envolveu as asas e elas começaram a bater em um ritmo uniforme. O corpo de Noah subiu lentamente no ar até atingir 5 metros de altitude. Noah ficou no ar por um tempo antes de pousar cuidadosamente no chão. Ele soltou um longo suspiro enquanto retraía as asas. Isto é o máximo que posso fazer por agora. Os humanos não parecem muito aptos para voar. Nesse período, Ellie interrompeu sua viagem para continuar testando sua capacidade de voar. Porém, mesmo que conseguisse subir no ar, faltava seu controle aéreo. O ser humano era um ser que caminhava sobre a terra. O céu não era seu domínio. Eles não tinham os instintos inatos de uma besta voadora, então Noah só poderia colocar mais treinamento nesse campo para resolver o problema. Há também o problema do consumo de energia mental. Droga, se eu não tivesse perdido mais de um ano de treinamento preso no círculo interno agora as coisas seriam mais tranquilas. Ele balançou a cabeça e voltou para sua posição no galho da árvore. Como ele não poderia recuperar o tempo perdido, ele apenas treinaria mais. Sua energia mental se tornou seu foco principal, já que seu feitiço mais forte dependia fortemente dela. Noah decidiu retomar sua viagem com um cronograma de treinamento ainda mais difícil. Suas noites eram totalmente dedicadas à técnica de cultivo, enquanto durante a manhã ele ultrapassava seus limites na segunda runa Kezir. Ele então dormia por algumas horas e treinava seu voo ao acordar. Ele passou o resto do tempo marchando em direção à montanha Shelfan. Mais semanas se passaram. A fuga de Noah havia ocorrido há quase 2 meses quando ele chegou à base da montanha. Nesse mês e meio de treinamento extenuante, todos os seus centros de força, exceto o corpo, ficaram mais fortes. Ele exalava uma aura fria e afiada que parecia mais densa em contraste com seu estado anterior. Ele optou por colocar suas armas dentro do anel espacial para evitar que qualquer semelhança com sua figura anterior fosse exibida. Sua cabeça estava coberta por um capuz preto enquanto ele olhava para a encosta rochosa da montanha. Do outro lado, há a cidade de Ebonrest. O pico da montanha está classificado como zona de perigo, mas o seu percurso é habitado por pequenas aldeias que vivem de extração de minerais preciosos. Deve ter até um mercado público no caminho. Talvez eu deva juntar algum dinheiro antes de chegar na cidade.
Ele ficou parado, revendo o conhecimento que acumulou ao definir suas rotas de fuga. Ele possuía muitas armas que não usava e como nunca teve que se preocupar em comprar nada, não fazia ideia dos preços deste mundo. Ele começou a escalar a montanha. À medida que Noah seguia seu caminho, muitas casas simples começaram a aparecer no ambiente. Os habitantes eram em sua maioria homens de pele magra, pareciam estar à beira da morte de fome enquanto carregavam pesadas picaretas nos ombros. Noah os ignorou e eles fizeram o mesmo com ele. Não havia muita cordialidade naquele lugar. Ele encontrou muitos desses assentamentos à medida que avançava e a situação dos residentes era sempre a mesma. Eu acho que eles são explorados pela família que administra o mercado. Não sinto nenhum cultivador entre eles, então eles só podem ser usados para trabalhos manuais. Acredito que muitos deles não sobreviverão por muito mais tempo. A sociedade funcionava da mesma forma que as famílias nobres. Os fracos eram explorados para enriquecer os já poderosos. Quando se aproximava do mercado, viu com sua energia mental que alguns dos homens mais saudáveis o encaravam sussurrando entre si. Considerando minha sorte, isso vai trazer problemas. Claro que ele estava certo. Assim que se afastou alguns quilômetros da última aldeia por onde passou, um grupo de homens com algumas armas enferrujadas bloqueou seu caminho. Noah reconheceu um dos aldeões entre o grupo e notou alguns cultivadores entre eles. No entanto, ele não sentiu nenhuma sensação de perigo ao olhar para eles. O homem, no meio do grupo era alto e empunhava um grande martelo com as duas mãos. Ele deu um passo à frente em direção a Noah e falou com uma voz intimidadora. Você, deixe todos os itens valiosos em sua posse e nós o deixaremos viver. Noah suspirou e balançou a cabeça. Colocou a mão dentro da roupa e materializou uma das armas da família Lansai. Depois de retirá-lo, ele o ergueu no ar à sua frente para mostrá-lo aos ladrões. Ei, eu queria perguntar, quanto vale este aqui? Os homens ficaram um pouco surpresos com sua voz jovem, mas seus olhos brilharam ao ver a boa fabricação da arma. Essa é uma boa lâmina. O que mais você tem? Eles são estúpidos ou simplesmente cegos pela fome. Como é possível que um jovem tenha viajado sozinho nesta parte da montanha durante este período de tempo? Achei que pelo menos eles teriam entendido alguma coisa pela minha voz. Ele balançou a cabeça novamente. Escute, eu preciso de um guia para o mercado. Posso prometer algumas recompensas se você fizer um bom trabalho, então por que você não desiste desse ato? Com sua força escassa, você poderia, na melhor das hipóteses, derrotar uma fera mágica de nível 2. Os olhos dos homens se arregalaram, novamente ouvindo suas palavras. O riso começou a se espalhar no grupo, mas os cultivadores trocaram um olhar preocupado entre si. Noah avaliou suas proezas de batalha com bastante precisão e isso colocou os cultivadores em guarda do jovem. Eles olharam para Noah em silêncio tentando decidir o curso de ação. Noah, no entanto, já estava no limite de sua paciência. Se fosse uma situação normal, ele não hesitaria em ensinar a esses fracos uma lição memorável, mas estava fazendo o possível para evitar deixar qualquer vestígio de sua passagem. Ele se concentrou e uma pressão começou a irradiar de sua figura que silenciou os ladrões que levantaram suas armas com medo. Capítulo 94 a 94. Cidade de Totaco. O grupo de ladrões hesitava e só então relacionaram a presença inusitada de Noah com o vestibular da academia. Eles não tinham certeza de que poderiam ganhar alguma coisa usando métodos vigorosos. O cultivador que parecia estar na liderança deu um passo adiante e curvou-se levemente. Se você puder dar a meus irmãos 15 moedas de ouro, terei prazer em ser seu guia. Então, eles finalmente entenderam alguma coisa. Noah oscilou sua arma no ar e apontou para ela com a mão livre. Você ainda tem que me dizer quanto isso vale. O líder olhou de longe um pouco e então respondeu. Não sou especialista, mas seu valor deve estar em torno de 5 moedas de ouro. Tenho mais de 30 destes, o que dá 150 de ouro. Ele pensou por alguns segundos e então assentiu. O líder estava prestes a comemorar quando Noah continuou. No entanto, você receberá o pagamento, depois de me ajudar a vender meus itens. O líder reclamou, mas Noah pulou em alta velocidade e apareceu na frente dele. Nenhum dos homens o viu se mover. Sua velocidade era muito rápida para essas pessoas comuns. Ele jogou a arma para um dos homens próximos. Tome isso como uma garantia. Vamos embora. Noah apontou para o líder e passou pelo bloqueio. Os homens se entreolharam por um momento e então o líder seguiu atrás do jovem.
Eles caminharam por 3 dias, descansando apenas à noite. Na tarde do terceiro dia, eles chegaram à área do mercado na montanha. Esta é a cidade de Tootake, jovem mestre. O mercado é a principal forma de sustento da cidade e muitos comerciantes montaram suas barracas neste período devido ao teste da academia. Você pode não saber, mas muitos nobres farão uma viagem aqui antes do teste começa. Nos dias anteriores, Noah havia falado brevemente com o Homem Alto para obter mais informações sobre aquela área e estabelecer algumas regras para sua interação. O nome do homem era Grant e Noah não revelou nada sobre sua situação, mas simplesmente ordenou que fosse chamado de Jovem Mestre. Grant também explicou a situação geral da área, focando na grande família nobre que governava a cidade de Ebonhurst. A família chamava-se Voidou e, aparentemente, tinha uma relação muito amigável com a dinastia Elbas, razão pela qual uma das áreas de teste estava lá. Porque eles não colocaram suas barracas diretamente na cidade de Ebonhurst. Afinal, esta é apenas uma cidade periférica, como eles poderiam atrair as famílias nobres para cá? A resposta de Grant foi imediata. Jovem mestre, a cidade de Ebonhurst será completamente reservada para os preparativos da família real. Nesse período, todas as principais lojas da cidade se mudaram para cá. É de conhecimento comum entre as casas nobres agora. Grant então percebeu que poderia tê-lo ofendido inadvertidamente, mas parecia que o jovem nem o ouviu. Nobres. Aposto que muitos deles criarão problemas para os cultivadores solitários como eu. O teste era uma questão de habilidade pessoal, mas isso não impediria as famílias por trás dos participantes de planejar antes de seu início. Ele estava familiarizado com a mentalidade dos nobres para que pudesse imaginar vagamente os métodos que eles usariam para aumentar as vantagens de seus descendentes. Aposto que eles vão pelo menos tentar eliminar o máximo de variáveis que puderem. Não acredito que eles simplesmente deixarão alguém sem status ocupar o primeiro lugar no julgamento. Eles perderiam muito prestígio. Noah se virou para Grant. Estou certo em presumir que mesmo as famílias que comprarem seu ingresso enviarão seus descendentes para o julgamento. Grant assentiu. Sim, eles não apenas pouparão uma quantidade imensa de recursos se o herdeiro for bem-sucedido, mas também gostariam de mostrar a força de suas novas gerações. Afinal, é uma demonstração do poder futuro de sua família. Noah voltou para olhar a cidade. Seu perímetro estava vazio, com apenas alguns guardas preguiçosos bebendo vinho nas mesas próximas ao caminho. No entanto, Noah podia sentir a vivacidade da cidade em seu interior. Vamos. Ele parou de pensar em coisas que não podia controlar e seguiu pelo caminho. Grant o seguiu apressadamente. Quando eles estavam prestes a entrar no limite, porém, um dos guardas gritou de seu assento. Ei, vocês dois! A entrada para a cidade é uma peça de ouro cada. Não me faça este. Suas palavras foram interrompidas por um item metálico que caiu sobre a mesa e a quebrou em pedaços. Todos os guardas ali se levantaram assustados e olharam para a arma. Era um machado de excelente fabricação, sabiam que seu valor ultrapassava 5 moedas de ouro. Eles se viraram para olhar para os dois homens caminhando pelo caminho da cidade. O encapuzado já estava passando pela entrada enquanto o alto coçava a cabeça desajeitadamente, fazendo uma reverência em desculpa. Sinto muito, mas o jovem mestre está cansado. Espero que o machado possa cobrir os danos em nossa entrada. Um dos guardas assentiu lentamente. Uma gota fria de suor escorreu por sua testa. Grant curvou-se novamente e seguiu Noah que já estava bem à frente na cidade. Os guardas se entreolharam e sussurraram. Acho que devemos pegar leve com o vinho neste período. De acordo, se ofendermos alguém com um temperamento ainda pior, acredito que podemos realmente ter azar. Sim, palavras sábias. Se estivermos bêbados e um nobre se irritar conosco, estamos perdidos. Daquele dia em diante, os guardas da cidade de Tootake nunca mais foram encontrados bêbados. Enquanto isso, Noah continuou a caminhar rapidamente em direção às arquibancadas que se tornaram visíveis à distância. Ele jogou a arma como uma demonstração de força. Ele sabia que normalmente haveria uma inspeção toda vez que um estranho entrasse em uma cidade, então ele decidiu agir como um nobre irritado. Quanto à perda de dinheiro, ele realmente não se importaria se isso lhe garantisse o anonimato. Capítulo 95 a 95. Créditos Obsidian. Depois de caminhar um pouco pela estrada principal da cidade, Noah começou a ver as várias arquibancadas.
Havia dezenas de comerciantes com estandartes chamativos em cima de suas barracas e ainda mais pessoas ao redor deles olhando seus produtos. Noah olhou em volta um pouco e notou algo estranho. Os clientes usavam dois tipos diferentes de moedas. Ele se virou para Grant e apontou para as joias que alguns dos clientes estavam usando. O que são aqueles? Grant olhou para onde ele apontava e mostrou uma expressão confusa. Você quer dizer os créditos Obsidian? Noah encolheu os ombros e respondeu. Se é assim que eles são chamados. Que valor eles têm? Os olhos de Grant se arregalaram enquanto ele continuava a olhar para Noah. O que? Demorou um pouco para Grant realmente acreditar que Noah não sabia nada sobre isso. Você não é um cultivador? Noah respondeu com um pouco de irritação em sua voz. Pare de fazer perguntas e explique. Grant limpou a voz e começou a falar. Os créditos de obsidiana, ou comumente chamados de créditos, são a moeda usada principalmente pelos cultivadores. É um cristal peculiar que é preenchido com respiração, por isso tem mais valor na mente do cultivador. Qualquer coisa relacionada ao cultivo só pode ser comprada com créditos, não alguém jamais aceitará ouro por isso. Noah se concentrou novamente nas gemas, elas se pareciam com a que Virginia usava para energizar o terreno da herança, só que menos brilhantes. Pensar que eu não sabia dessas coisas. Eles vêm apenas nessa forma. Grant assentiu e explicou mais. Forma. Sim. Valor. Não. Com base em seu brilho, que é a quantidade de fôlego armazenado dentro, eles têm mais valor. Os que você vê aqui valem em crédito, mas existem cristais no valor de 10, 50 e mesmo 100 créditos. Noah virou-se para Grant e não pôde deixar de perguntar, por que você quer ser pago em ouro então? Grant sorriu sem jeito. Bem, eu sou um simples cultivador de nível 1 com um corpo de nível 2, nem mesmo tenho uma arte marcial. Só quero alimentar minha família e os de meus irmãos. Então, vender as armas só pode me dar dinheiro para comprar comida e um lugar para descansar. Eu tenho o feitiço do rio Sujing que deve valer alguns créditos, mas não sei se é melhor vendê-lo agora ou guardá-lo para um melhor uso na academia. Ele não sabia o suficiente para decidir o melhor curso de ação. Então optou por inspecionar o mercado mais a fundo. Leve-me a alguém que possa comprar as armas que lhe mostrei. Grant assumiu a liderança e eles se moveram lentamente pela cidade. Noah logo notou que chamá-la de cidade era um pouco exagerado. A cidade em si consistia em alguns edifícios com 2 tabernas e 10 albergues. Todas as outras estruturas eram simplesmente lojas subsidiárias que abriram enquanto a cidade de Ebonhurst estava ocupada com os preparativos para o teste. No final, eles chegaram a uma pequena casa de madeira com a imagem de uma espada e um escudo como estandarte. Grant entrou e cumprimentou em voz alta o homem careca atrás do caixa. Kirk. Trouxe um cliente para você. Kirk bufou e respondeu com uma voz áspera. Você só os traz quando ganha algo com isso. Grant riu sem jeito e coçou a lateral da cabeça. Noah não se incomodou em vê-los discutir e deu um passo em direção à mesa colocando uma lâmina sobre ela. Estou aqui para vender. Quanto custa isso? Kirk foi surpreendentemente profissional ao pegar a arma e examiná-la cuidadosamente. Ele até deslizou a palma da mão ao longo da lâmina 2 vezes para verificar se havia algum amassado nela. Quando o processo terminou, ele assentiu com satisfação. Nada mal, nada mal. Posso lhe dar 6 moedas de ouro por esta. Noah assentiu e continuou. E se eu tiver mais de 30 da mesma manufatura? Os olhos dos 2 homens se arregalaram quando ouviram o número de armas em sua posse. Kirk tossiu um pouco e depois limpou a voz. Eu precisaria inspecionar cada um deles. Noah fez um gesto com a mão e as 30 e tantas armas apareceram no chão. Em seu anel espacial, as armas que permaneceram foram seus 2 pares de sabres, as armas inscritas dos descendentes e a lança que Trevor obteve no 2º estágio. Kirk o encarou por alguns instantes antes de começar a examinar os itens. Não é a primeira vez que ele vê um anel espacial. Noah pensou e depois começou a pensar em como dispor de seus bens restantes. Eu deveria esperar com o feitiço. Talvez a academia possa me dar algo mais valioso do que dinheiro por isso. As armas do nobre devem permanecer escondidas para que sejam melhores no anel espacial do que empunhadas por alguém. As poções de Helena são úteis, então eu deveria guardá-las. A pílula da terra e o reagente são necessários para o meu cultivo, então nem vale a pena mencioná-los. Meus antigos sabres podem ser uma pista para minha identidade, então é melhor guardá-los. Prefiro não vender técnicas que uso atualmente,
Então Dark Vortex e Body Inscription estão excluídos. Isso me deixa com a lança e o corpo anterior de eixo. Ele encarou o Grant e perguntou com uma voz simples. É possível vender corpos de feras mágicas aqui? Grant assentiu e sorriu. Posso levá-lo a um amigo meu que o comprará por um bom preço. Se estiver intacto, ele pode até pagar com créditos. Ele vai me pagar em ouro então. Noah tinha certeza de que o corpo da besta de nível 3 estava longe dos padrões do amigo de Grant. Kirk tinha, então, terminado sua inspeção e colocado uma mão sob o queixo. Ele estava imerso em seus pensamentos. Então ele falou sem mudar de postura. 33 armas de alta qualidade. Infelizmente, mais de 20 delas foram usadas anteriormente, então seu preço vai cair. O que você acha de 160 de ouro para todas as mercadorias? Noé não hesitou. Negócio. Kirk rapidamente abriu um compartimento secreto e tirou 3 sacolas dele. Ele os entregou a Noah, que simplesmente os inspecionou com sua energia mental antes de armazená-los. Kirk estava todo sorridente depois que a transação terminou e tinha as mãos juntas quando falou com Noah. Diga-me se posso ser útil em mais alguma coisa. Noah pensou brevemente e então respondeu. Você conhece algum lugar que possa comprar uma arma com inscrição? Capítulo 96 a 96. Salomão Noah estava andando pelas ruas da cidade de Totak brincando com 2 cristais brilhantes na mão. Pensar que ele realmente me daria 2 créditos pelo corpo do morcego de 3 olhos. Caçar feras mágicas de nível 3 pode ser bastante lucrativo. Grant levou alguém que negociava partes do corpo de feras mágicas e Noah não apenas aprendeu a espécie de seu companheiro de sangue, mas também obteve alguns ganhos. Ele me deu 2 créditos por suas presas e seu terceiro olho, adicionados a 300 ouros pelo resto do corpo. Ele disse que um corpo completamente intacto de uma besta de nível 3 pode valer entre 20 a 50 créditos, dependendo do tipo. Eu poderia realmente pensar em ganhar dinheiro dessa maneira. Noah não teve dificuldade em caçar feras de nível 3, o único problema era manter seus cadáveres intactos. Vou pensar nisso uma vez dentro da academia, agora devo primeiro vender a lança. Ele já havia mandado Grant embora e lhe pagou. Nem um dia se passou sem que Noé já tivesse desconsiderado o valor das moedas de ouro. Como cultivador, acumular essa moeda era muito fácil. Noah primeiro comprou algumas provisões para reabastecer as que usou durante sua fuga e depois foi para a loja que Kirk mencionou. Quando ele chegou à área apontada, um prédio de madeira de 2 andares se apresentou na frente de Noah. Loja de inscrições de Salomão. Este Solomon é, aparentemente, mestre de inscrição da família Voidol. Ele abriu uma loja para aumentar o status de sua família nobre e ganhar sua aceitação. Ele deve ser um estranho e não um membro da família. Kirk mencionou que este homem ilustre se formou na academia onde aprendeu a arte das inscrições e depois se juntou à família Voidol para ter uma posição estável em seu trabalho. Noah se dirigiu para a porta de entrada da loja, mas 2 guardas bloquearam sua entrada. Ambos eram cultivadores e Noah sentiu que eles estavam no mesmo nível de Kevin. 5 moedas de ouro para entrar. Eles realmente são de uma família nobre de tamanho grande para ter esse tipo de guarda para ficar na frente de uma loja subsidiária. Noah sorriu por trás do capuz e tirou a soma. Sem problemas, mas posso saber por que existe um imposto de entrada? Os guardas ficaram mais amigáveis quando viram que ele tinha um anel espacial e explicaram brevemente deixando a passagem aberta. Os não cultivadores estão interessados nos itens úteis para os cultivadores. Se Lord Solomon não colocasse um preço para a entrada, haveria uma multidão de camponeses admirando os produtos. Noah assentiu, concordou com a explicação e entrou na loja. No interior, muitos itens com inscrições diferentes foram expostos, mas nenhum outro cliente estava presente. Não havia apenas armas, mas também pingentes, pergaminhos, armaduras e assim por diante. Noah imediatamente entendeu que este era o lugar certo, mas seus olhos não puderam deixar de se arregalar quando viu os preços das mercadorias. 300 créditos é o preço mais baixo que posso ver. E essa armadura custa 10.000 créditos. Senhor, posso ajudá-lo? Uma adorável voz feminina soou atrás dele. Noah se virou e viu uma jovem usando um vestido vermelho justo que realçava muito suas curvas. Eles colocaram essa beleza aqui para confundir os clientes. Ele balançou a cabeça internamente e respondeu brevemente. Estou aqui para vender uma arma. O sorriso da atendente diminuiu de brilho, mas ainda se manteve em seu rosto.
Eu teria que inspecionar a arma antes de sugerir um preço. A loja tentará fazer a melhor oferta possível, mas aceitaremos 5% do valor total como pagamento por nosso serviço. Noah simplesmente tirou a lança do anel espacial e entregou à mulher. Enquanto ela inspecionava a arma, ele a inspecionava. Ela é mais forte do que eu? Sinto que a respiração dela está mais concentrada. Talvez ela tenha alcançado o estágio sólido. Eu me pergunto se eu poderia lutar contra um cultivador de estágio sólido em minha forma demoníaca. A atendente julgou mal suas atenções e seu sorriso se alagou um pouco, mas depois congelou enquanto ela continuava a examinar a lança. Ela se levantou e limpou a garganta. Preciso chamar meu mestre. A qualidade dessas inscrições supera minha capacidade. Noah assentiu e esperou pacientemente que a mulher subisse as escadas para o primeiro andar. Ela voltou depois de alguns minutos acompanhada por um homem de meia idade, sem barba e com longos cabelos cacheados. Seu olhar foi abaixado e Noah lembrou que ele tinha que mostrar algum respeito ao cultivador. Ele educadamente curvou-se e cumprimentou-o. É uma honra conhecer o mestre Solomon. Solomon assentiu e sua expressão tornou-se mais amigável. Pegou a lança deixada sobre a escrivaninha e começou a examiná-la. Às vezes ele resmungava consigo mesmo enquanto olhava para as linhas inscritas. Quando terminou, levantou a cabeça para olhar o jovem encapuzado. Onde você conseguiu isso? Noah encolheu os ombros e respondeu casualmente. Em algum lugar, não me lembro especificamente. Solomon não se importou muito com a resposta e baixou o olhar novamente para a arma. Tem certeza que não quer trocá-lo? Tenho muitos itens de proteção à venda, você pode precisar deles durante o teste de admissão. Oh, que homem inteligente! Noah ficou um pouco surpreso. Sua voz ainda era de um jovem, então não era impossível deduzir seu propósito na cidade. Eu sinto que ele é ainda mais forte que Kevin. Existem tantas pessoas fortes neste mundo. Eu realmente preciso entrar na academia. No entanto, ele balançou a cabeça com a oferta de Solomon. Sinto muito, mas ainda não tenho certeza do que estou precisando agora. Prefiro pegar os créditos e pensar sobre isso. No futuro, com certeza irei gastá-los aqui para comprar os produtos do mestre Solomon. A mulher ficou surpresa ao ver tal cortesia por parte dele. Afinal, Noah continuamente exalava uma aura fria devido à presença imponente de sua esfera mental. Todos os magos tinham uma aura peculiar ao seu redor. O de Solomon, por exemplo, era casual e indiferente e se concentrava apenas quando ele inspecionava o item. Solomon assentiu e sorriu. Boa resposta. Posso lhe dar 1000 créditos por esta arma. Capítulo 97 a 97. Reclusão 1000? Noah notou como os olhos da atendente se arregalaram antes que ela baixasse a cabeça novamente. Ele entendeu que era uma grande soma. Concordo. Solomon sorriu ao ver que Noah aceitou sua oferta e acenou com a mão. 20 cristais brilhantes apareceram na mesa. Seu brilho superava em muito dos créditos de Noah. Noah pegou um e o examinou com interesse. Solomon notou sua ação e falou casualmente. Eles valem 50 créditos cada. Cuidado com suas ações, alguém pode explorar sua inexperiência. Ele parecia de bom humor depois de obter a lança. Noah colocou os créditos em seu anel espacial e fez uma reverência. Mestre Solomon tem algum conselho para o teste da academia? Salomão riu. Assim que você viu alguma boa vontade você tentou tirar vantagem disso. Você me lembra dos meus velhos tempos. Solomon balançou a cabeça um pouco antes de falar novamente. O teste muda toda vez, então todo conhecimento é datado. Apenas vá para a cidade de Ebonrest e siga a linha de jovens como você. Talvez você deva ter cuidado no caminho para a cidade. Noah assentiu e se curvou novamente antes de sair da loja. Dentro dela, a mulher virou a cabeça para seu mestre e perguntou com uma voz confusa. Mestre, se você sabia que ele era inexperiente, por que não baixou o preço? Salomão respondeu. Ele não será inexperiente por muito tempo. Se eu o tivesse enganado, ele nunca teria voltado para vender mais dessas boas armas. E nunca se sabe, ele pode realmente se tornar o próximo talento da academia. A atendente olhou na direção para onde Noah foi e ficou pensativa. Ele é certamente mais fraco do que eu. No entanto, porque sinto que, se tivesse que lutar com ele, as coisas seriam perigosas. Enquanto isso, Noah foi para o albergue de aparência mais pobre que pôde encontrar e entrou nele. Atrás do balcão da recepção, havia uma mulher quase sem dentes na boca e cabelos oleosos e sujos.
O salão principal do albergue tinha apenas algumas mesas de madeira rachadas com bêbados dormindo sobre elas. O cheiro de vômito e urina encheu a sala. Isto é perfeito. No entanto, Noé escolheu este lugar exatamente pelo mau estado em que era tratado. As palavras de Salomão confirmaram suas preocupações com as famílias nobres, então ele decidiu ser o mais discreto possível. Morar em lugar fedorento por um tempo não foi um problema se isso o ajudou a chegar a salvo na cidade de Ebonhest. Noé encarou a velha na escrivaninha e falou resolutamente antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Preciso de um quarto individual por 1 mês e meio, possivelmente silencioso. Não haverá necessidade de me trazer comida, apenas certifique-se de deixar um balde cheio de água limpa 2 vezes ao dia na frente da minha porta. A mulher sorriu, mostrando sua boca feia e falou uma única frase. 30 moedas de ouro. Noé colocou a mão dentro de suas roupas e quando ela saiu, 30 moedas de ouro estavam em sua palma. Ele colocou o dinheiro na mesa e a mulher rapidamente pegou uma grande chave enferrujada e passou para ele. Último andar, no final do corredor, o da esquerda. O albergue era um prédio de 3 andares, então Noé foi direto para o último andar. No final do corredor, ele abriu a porta designada e entrou. O quarto era pequeno, com apenas uma cama simples e nenhum outro móvel. Para Noé, que havia passado os últimos 2 meses em uma floresta, porém, era mais do que suficiente. Noé sentou-se no chão e pensou um pouco. 2 meses antes do teste a cidade de Ebonhest está a 3 dias de viagem daqui. Vou treinar forte esse 1 mês e meio e depois me mexer. Já era tarde da noite quando ele chegou ao albergue, então ele começou a meditar na técnica de cultivo. Suas pernas estavam cruzadas e um vórtice apareceu entre suas mãos juntas. Dias se passaram, e depois semanas. O ambiente da cidade de Totak tornou-se ainda mais animado quando luxuosas carruagens entraram em suas fronteiras e se juntaram à área marcada. Muitas famílias nobres de diversos domínios chegaram e usufruíram dos serviços oferecidos pela cidade a pessoas importantes. Havia famílias grandes, médias e até pequenas, todas se reunindo para o teste da academia. Noé não se juntou à comoção e simplesmente permaneceu em seu quarto para cultivar. Ele sabia que as famílias do domínio Shosti não viriam lá, já que havia outra área de teste a 1 mês de viagem da cidade de Mosgrove. Ele havia escolhido este lugar com cuidado, afinal. Às vezes, ele saía de seu quarto para obter algumas informações da recepcionista sobre os acontecimentos recentes e comprar mais provisões. Muitas das histórias que ela contou a ele eram apenas rumores, mas algumas delas alertaram Noé, aumentando sua cautela. Um grupo de bandidos apareceu na floresta entre a cidade de Totak e a cidade de Ebonhest. Eles estão atacando caravanas nobres, matando ou ferindo gravemente seus membros mais jovens. Os rostos dos bandidos estão completamente cobertos, então é impossível saber suas origens. Bandidos tão fortes que podem atingir famílias nobres. Parece que eles nem estão tentando esconder suas ações. Como ele suspeitava, os nobres começaram a tramar contra os participantes do teste. Eu não imaginava que eles teriam como alvo outras famílias nobres também. A vaga na academia é realmente cobiçada. Seus olhos brilharam levemente ao pensar nisso. Mais um motivo para entrar. Eco. A tatuagem do morcego de 3 olhos emitia um som suave e inaudível para os humanos. Imediatamente, uma imagem de uma área circular de 100 metros com Noé como centro apareceu em sua mente. Não havia muitos detalhes, pois a cena foi criada a partir das vibrações dos objetos que o som encontrava, mas era mais do que suficiente para saber se havia alguém o espionando por perto. Nada suspeito hoje também, parece que realmente não tenho ninguém me seguindo. Ele havia sido cuidadoso na cidade, mas ainda havia momentos em que precisava expor algo sobre si mesmo. Por exemplo, Salomão sabia que possuía 1000 créditos, mas ninguém veio procurá-lo neste período. Isso é realmente bom. Agora é hora de se preparar. Em uma semana, irei para a cidade de Ebonhest. Capítulo 98 a 98. Perseguição. Eventualmente, o tempo passou até que faltassem apenas 2 semanas para o teste de admissão. Noé saiu rapidamente do albergue e foi para o caminho que levava à cidade de Ebonhest. A cidade de Totak ainda estava lotada, mas a atmosfera estava tensa e muitos grupos de pessoas blindadas olhavam com cautela para os arredores. Muitos. Noé nunca havia saído do albergue nesse período e não pôde deixar de se surpreender com a quantidade de pessoas dentro da área do mercado. Este enviava continuamente ondas sonoras,
dando-lhe uma imagem mais clara de seus arredores, e ele sempre optava por atravessar as ruas menos movimentadas para chegar à floresta. Sua saída da cidade foi tranquila e a paisagem da floresta iluminada pela luz do dia se mostrou a Noah. Ele havia decidido se mudar durante a manhã, pois havia menos chances de encontrar os bandidos ou mais de avistá-los e escapar. Ele estava vestindo suas roupas pretas habituais e um capuz cobria seu rosto. Em suas costas, uma grande protuberância estava presente. A cabeça de eixo havia saído de seu corpo para ser mais preciso em sua inspeção do ambiente. Noah entrou na floresta e correu a toda velocidade na direção da cidade. Ele usou os galhos das árvores como apoio para os pés, como costumava fazer quando precisava se mover furtivamente. A cidade de Ebon-Rest estava em 3 dias de viagem. Isso significava que, se ele viajasse sem dormir, chegaria ao seu destino em 1 dia e meio. Era exatamente isso que ele planejava fazer. Quanto mais ele ficasse na floresta, mais problemas poderiam surgir. Foi apenas meio-dia depois que um grito entrou em seus ouvidos. Noah não parou, mas podia sentir que uma batalha estava ocorrendo em uma área a algumas centenas de metros à sua frente. Uma leve sensação de perigo irradiava daquele lugar. Os olhos de Noah tornaram-se resolutos enquanto ele acelerava o passo. Quando ele se aproximou do campo de batalha, uma cena violenta se desenrolou diante de seus olhos. Uma caravana composta por 4 carruagens estava sendo cercada por mais de 30 homens encapuzados vestidos com longos trajes pretos. Os guardas da caravana resistiam vigorosamente ao ataque, mas sem sucesso, pois os bandidos eram mais numerosos e ganhavam terreno. Noah sentiu que o nível deles estava muito acima do seu e escolheu aproveitar a situação para passar por eles. Um perigo conhecido é menos assustador do que um desconhecido. Noah poderia ter evitado o lugar, mas isso significaria enfrentar o desconhecido. E se houvesse mais gangues de bandidos? E se aquela nova gangue não estivesse ocupada lidando com outro inimigo? Minha melhor aposta é passar direto por eles. Ele correu pelas árvores correndo logo acima do campo de batalha. Alguns dos bandidos notaram sua presença e decidiram ir atrás dele, pois o desfecho do combate na caravana parecia definido. Noah não olhou para trás, mas Exu estava constantemente enviando imagens de seus perseguidores. 3 deles e todos eles são mais rápidos do que eu. Porra! Forma demoníaca. A fumaça envolveu suas pernas e sua velocidade aumentou drasticamente, surpreendendo os homens encapuzados atrás dele. No entanto, isso só os deixou mais decididos a pegá-lo. Afinal, eles estavam apenas fingindo ser bandidos. Seu verdadeiro objetivo era reduzir a competição na prova de chegada e seu aumento de ritmo tornava um candidato perigoso. Noah correu soltando mais fumaça no caminho que estava atravessando. Cada galho que ele passava quebrava após ser corroído por seu feitiço e alguma fumaça persistente permanecia em seus pontos. Os homens ficaram surpresos com a letalidade do feitiço e foram lentos para conter seus efeitos. Noah pareceu finalmente ganhar algum terreno quando um dos 3 acenou para os outros 2 e fez um gesto com a mão. Começou a soprar um vento que carregou em alta velocidade o homem na direção de Noah. Mago do vento. Noah viu através de eixo que o bandido estava voando no ar e que chegaria à sua posição em poucos minutos. Seu voo não parecia tão estável, o que fez Noah pensar em um plano. Os sentidos de Echo se expandiram e a respiração líquida de Noah se esgotou rapidamente, quando uma grande área ao seu redor foi retratada em sua mente. A área tinha um diâmetro de 400 metros e era o limite da capacidade de varredura da eixo. No entanto, isso foi o suficiente para Noé. Ele cortou abruptamente na diagonal e se moveu em direção a uma determinada região da floresta. O mago também mudou de direção mesmo que com um pouco de dificuldade, perdendo algum terreno. Sua velocidade ainda era maior que Noah e retomou seu processo de encurtar a distância com ele. Quando estava a menos de 50 metros dele, ouviu um som agudo que perturbou levemente seu equilíbrio, tornando-o mais lento. Ele retomou sua perseguição imediatamente, mas mais e mais ataques sonoros vieram em sua direção. Não houve efeito surpresa naquelas vezes e, mesmo que ele tivesse que se defender dos guinchos de eixo, ele ainda tinha um ritmo mais rápido que Noah. Quase lá. Depois de menos de 100 metros, as árvores ficaram mais escassas e um grande vazio se abriu à sua frente. Havia mais de 100 metros da última árvore para a próxima e Noah saltou com força quando chegou a esse ponto. O mago sorriu internamente pensando que Noah havia enlouquecido tentando realizar um salto daquele comprimento e mudou sua direção em direção ao chão, pronto para interceptá-lo enquanto ele estava caindo.
Noah estava no ar com seus sentidos focados em seu perseguidor. Ainda não. Somente quando o mago estava prestes a tocar o chão, Noah agiu. 2 pares de asas negras perfuraram as roupas em suas costas e começaram a bater com grande força. A fumaça foi liberada das asas que, combinadas com suas pernas fumegantes e sua roupa preta, deram a Noah a aparência de uma besta mágica perversa em vez de um humano. O mago não teve tempo de se surpreender quando dezenas de rajadas de vento fumegantes bateram em sua posição. Bum! Noah nem olhou para os resultados de seu ataque e guardou seus sabres recém-empunhados no anel espacial. Ele continuou a voar em direção à árvore distante até que pousou em um de seus galhos e retomou sua marcha em direção à cidade de Ebonhurst. Ninguém estava atrás dele daquele momento em diante. Capítulo 99 a 99. Família Mulos na área sem árvores da floresta. Uma grande nuvem feita de fumaça negra criou uma zona mortal de 20 metros de largura. Em algum momento, o vento soprou e carregou com força a nuvem escura junto com ele. No chão, um homem de meia-idade quase nu olhava na direção da cidade de Ebonhurst. Havia apenas uma ferida em seu corpo, um pequeno corte no ombro, mas já estava cicatrizando em alta velocidade. 2 homens encapuzados chegaram ao local e observaram a cena confusa. O terreno foi nivelado e nenhum vestígio de vida permaneceu naquela área. Um deles falou para o homem nu. Lord Abel que, no entanto, antes que ele pudesse terminar sua frase, uma barra de vento passou bem na lateral de sua bochecha, criando um pequeno corte nela. Abel se virou e repreendeu outro bandido. Nunca use nossos nomes verdadeiros nessa missão. Eu sou o número 3. Ambos os bandidos se curvaram pedindo perdão enquanto Abel simplesmente acenou com a mão em irritação. Número 3, você o pegou? Abel olhou para o homem ainda curvado sob. Ele balançou a cabeça. Os bandidos ficaram surpresos. Mas ele era claramente apenas um cultivador de nível 1, enquanto você tem um Dantian de nível 2 e um corpo de nível 4. Abel ficou mais irritado e respondeu em voz alta. Eu sei, ok? Eu julguei mal a força dele e cometi um erro. Vou relatar pessoalmente este assunto ao chefe. Basta avisar o jovem mestre que é um indivíduo perigoso que usa ataques sonoros e fumaça preta corrosiva para lutar. Ao mesmo tempo, Noah ainda estava acelerando na floresta. A perseguição durou menos de 1 hora, mas ele não se atreveu a diminuir o passo até chegar à beira da mata. Suas pernas ainda soltavam fumaça que destruía tudo o que tocava e sua energia mental se esgotava rapidamente. Porém, depois de passar quase 4 meses totalmente focado nos treinos, alguns sinais de progresso finalmente começaram a aparecer. Como ele sempre teve um companheiro de sangue, sua esfera mental nunca parou de aumentar, mesmo que apenas um pouco. Agora que ele poderia acoplá-lo com a segunda runa Kezer, sua velocidade de treinamento ultrapassou amplamente o ritmo dos cultivadores normais. Uma mente forte, a pressão do feitiço de inscrição do corpo, a runa Kezer. Posso me tornar um mago de nível 2 antes de completar 18 anos. Se William soubesse que seu discípulo pretendia atingir o nível de mago de nível 2 em apenas 3 anos de treinamento, ele estaria tossindo sangue com a irritação. O tempo que levou para romper as fileiras aumentou exponencialmente à medida que aumentava o nível do cultivador. A média para uma pessoa talentosa era de 6 anos para o nível 1 de mago e 8 para o nível 2. Noah, porém, passou 2 anos e meio para chegar ao primeiro escalão e ficou por quase 2 anos trancado na mansão com o companheiro de sangue exercendo pressão sobre sua esfera mental. Com seu tempo acumulado lá, a vantagem de seu renascimento, a estabilidade de sua esfera mental, seu novo companheiro de sangue e sua personalidade workaholic, tornar-se um mago de nível 2 em menos de 3 anos era totalmente possível. Deve-se lembrar que Noah não tinha nem 13 anos quando se tornou um mago. Se eu não usar a transformação completa, o consumo de energia mental é suportável por mais tempo. Se aqueles malditos nobres tivessem me deixado treinar livremente. Ele continuou a correr por mais algumas horas até que finalmente saiu da floresta. Uma vasta planície verde se estendia à sua frente e uma enorme parede defensiva feita de enormes tijolos rochosos estava em seu centro. Cidade de Ebonhurst. Ainda havia tempo antes do início da prova, mas Noah sentiu que era mais seguro chegar mais cedo. Ele trocou de uma roupa e vestiu uma túnica justa preta simples sem capuz. Ele amarrou novamente o cabelo em um rabo de cavalo e se moveu em direção aos muros da cidade. Havia apenas um portão ao longo das paredes e quando Noah o alcançou,
pôde ver a magnitude do evento. Havia centenas de pessoas na fila em frente ao portão de 8 metros de altura, com caravanas e guardas que formavam uma fila grande e confusa. Perto do portão, dezenas de soldados com armaduras verdes brilhantes classificavam as pessoas que queriam entrar na cidade. Acho que vai demorar um pouco para entrar. Noah caminhou até o final da multidão e esperou pacientemente, fechava os olhos para prestar mais atenção ao seu redor e se movia sempre que havia mais espaço à sua frente. A maioria das pessoas eram nobres e não era inteligente provocá-los. No entanto, muitos perceberam sua chegada e começaram a sussurrar entre si, ora zombando, ora bufando. Outro garoto tolo, que eles ensinam aos plebeus hoje em dia. HMPH, eles estão aqui apenas para preencher os espaços vazios, não é como se tivessem alguma chance de ganhar. Eles apenas esperam que alguém possa ter uma boa impressão deles e então ser recrutado em suas famílias. Se eles sobreviverem ao teste, Muitas dessas vozes entraram nos ouvidos de Noah, mas ele não se importou. Ele estava procurando, especificamente por algo. Então, Exu enviou uma imagem para sua mente. Um guarda em uma das carruagens mais luxuosas se aproximou de um jovem de cabelos compridos e sussurrou algo em seu ouvido. O guarda apontou para a floresta e depois para Noah, ao que o nobre assentiu. O guarda fez uma reverência e se afastou do grupo, mas o nobre olhou para o final da fila por mais tempo. Então é a família dele. Noah era o único na última parte da fila que se movia sozinho. Ele suspeitava que os bandidos teriam relatado o acidente na floresta ao seu líder e ele era o que mais se encaixava na descrição do homem que havia escapado do Mago do Vento. Se ninguém mais chegar sozinho depois de mim, eles vão ter certeza de algumas das minhas habilidades. Havia comerciantes ao longo da fila de pessoas, esperando, tentando fazer algum negócio antes do teste de admissão. Noah abriu os olhos e sinalizou para um deles se aproximar. Quando o mercador chegou, Noé mostrou-lhe 10 moedas de ouro e falou: Se você me disser a que família pertence aquele jovem de longos cabelos loiros, estes são os seus. O comerciante deu uma olhada rápida para a carruagem à distância e respondeu sem hesitar: Família, nobre de tamanho grande, família Mulos. Capítulo 100. Dentro da cidade a prova nem começou e já fiz alguns inimigos, minha sorte sempre é demais. Noah voltou-se para o mercador. O que mais você vende? O homem sorriu e tirou uma sacola das costas, abrindo-a na frente de Noah. Eu vendo muitas coisas, jovem mestre. De armas especiais a talismãs maravilhosos. Além disso, tenho muitas drogas que irão ajudá-lo muito durante o teste. Noah olhou para as mercadorias, mas não conseguiu ver nada valioso. Ele balançou a cabeça e mandou embora o mercador, depois retomou a inspeção dos arredores com os olhos fechados. Com o passar do tempo, mais pessoas chegaram atrás dele e silenciosamente se colocaram na fila. O jovem nobre da família Mulos continuou a olhar em sua direção e Noah sentiu seu olhar sobre ele. No entanto, ele simplesmente o ignorou e seguiu a fila. As caravanas chegavam incessantemente, aumentando o tamanho da multidão em frente aos portões da cidade. Depois de mais de meio dia de espera, Noah finalmente conseguiu chegar na entrada da cidade. Nome e propósito da visita. Um guarda de armadura verde falou com ele quando ele chegou ao limite da linha. Vance. Eu quero participar do teste de admissão da academia. O guarda pegou uma placa de mármore com inscrições e a mostrou a Noé. Coloque sua mão nisso, precisamos confirmar sua idade. Noah seguiu sua ordem, mas o tablete permaneceu sem resposta depois que ele o tocou. O guarda sentiu e deu a ele um medalhão com seu nome escrito. Siga as placas de sua hospedagem e não perca o pingente ou não poderá participar da prova. Então, o soldado o deixou passar. Noah colocou o medalhão em seu anel espacial e entrou na cidade. Ele ficou bastante surpreso com a magnitude dos prédios, afinal era sua primeira vez dentro de uma grande cidade daquele mundo. Havia muitas casas de 3 andares e, ao longe, em direção ao centro da cidade, algumas estruturas de 6 andares eram visíveis. É quase como se eu estivesse de volta ao meu mundo anterior. Grandes insígnias ficavam no meio da estrada principal pavimentada, indicando diferentes locais e suas direções. A área de participantes do teste Noah seguiu a direção da placa e chegou em 20 minutos a um grande bairro cheio de mansões de 3 andares. Outro guarda bloqueou seu caminho. Mostre o meu medalhão e um quarto será atribuído a você. Noah pegou o pingente e o guarda entregou a ele um pequeno cartão de madeira com uma runa escrita nele.
Mansão I, Sala 14. O teste acontecerá em 15 dias. Alguém das tropas da cidade levará todos os candidatos à área de exame naquele dia. Boa sorte. Noah assentiu e entrou no distrito. Muitos jovens estavam se agrupando e conversando nos quintais de suas vilas, mas todos viraram a cabeça para olhar Noah caminhando pela estrada central. Ficou claro que ele não pertencia a nenhuma família nobre, pois suas roupas eram surradas e desarrumadas. A maioria deles se sentiu superior a ele e começou a fazer piadas sobre sua aparência, mas os mais fortes entre eles sentiram apenas o perigo de sua figura. Há alguém digno de minha atenção. Quando ele chegou à mansão com um grande pintado, um jovem, alto da mesma idade de Noah, parou na frente da porta de entrada com um sorriso no rosto. Esta mansão é reservada para nobres. Um plebeu como você pode simplesmente dormir no pátio. Você não tem problemas com isso, certo? Eu realmente espero que matar seja permitido no teste. Esse foi o pensamento de Noah enquanto olhava fixamente para o jovem em seus olhos. Ele concentrou toda a sua pressão mental nele e o jovem empalideceu instantaneamente diante do poder do mar de consciência de Noah. Ele começou a suar profusamente e então desmaiou no local. Noah simplesmente passou por cima dele e abriu a porta sob o olhar de todos. O interior da mansão era limpo e arrumado, com uma grande sala de estar e muitas portas com números desenhados nelas. Ele subiu as escadas para o primeiro andar e caminhou pelo corredor até encontrar a porta com o 14 escrito nela. A placa de madeira apareceu em sua mão e ele aproximou da maçaneta da porta. No entanto, nada aconteceu e a porta permaneceu trancada. Você precisa colocar um pouco de breate no tablete para fazê-lo funcionar. Noah se virou e viu uma garota de cerca de 16 anos do outro lado do corredor. Ela tinha longos cabelos, ruivos e um rosto bonito, seus olhos brilhavam com uma cor verde. Noah seguiu suas instruções e transferiu um pouco de respiração de seu corpo para dentro do tablete. Clac! Um som metálico soou da sala e quando Noah agarrou a maçaneta, a porta se abriu suavemente. Ele fez um leve aceno em direção a ela e entrou diretamente na sala, fechando a porta atrás de si. Por que você o ajudou, mana? Ele teria descoberto sozinho de qualquer maneira. Um homem alto com cabelo vermelho curto apareceu por trás da garota ainda parada no corredor. MH, eu tenho a leve sensação de que devemos ser amigáveis com ele. Ela colocou uma expressão pensativa enquanto olhava para o quarto 14. Normalmente seus instintos estão certos. O patriarca disse que você é um talento natural para entender o fluxo da respiração afinal. A garota sentiu e respondeu com um pouco de sarcasmo. Sim, eu me tornarei o mestre de inscrição da família, elevando nosso status a uma família nobre de tamanho médio. O homem atrás dela apenas acariciou sua cabeça e voltou para o quarto. Dentro do quarto de Noah. Noah já estava sentado de pernas cruzadas olhando para a segunda runa Kezer. Era dia e como ainda faltavam 2 semanas para a prova, ele aproveitaria para treinar um pouco mais. A sala era bastante luxuosa, mas ele estava muito focado em aumentar sua força o máximo que podia para perceber. As semanas passaram sem que ele saísse da sala e, por fim, chegou o dia da prova.